Nós estamos trabalhando aí um panorama de Atos, né? E cada um a seu turno, cada um de nós que temos usado aqui o púlpito para pregar, tem uma porçãozinha ali para que possa expor. E hoje eu vou trabalhar com os irmãos o capítulo 8, ok? É um capítulo um tanto quanto extenso, mas eu sempre me sinto desafiado, né? E nunca me furto a trabalhar o que o texto diz. Então é evidente que nós não temos condições de fazer uma exposição de parte por parte, mas aqui eu vou enfrentar o texto junto com vocês todo o capítulo, pelo menos de forma panorâmica, ok? Então eu não vou fazer a leitura do texto como de costume e depois pregá-lo. Eu vou lendo e já explicando para a gente ganhar tempo aqui. Só fique atento aí que eu tomei aqui uma unidade mais básica e dividi o texto em três partes. Do verso 1 ao 3 desse capítulo 8, nós temos aí as consequências da morte do Estevão, assunto que foi trabalhado no capítulo 7. Né? Então, evidentemente, que temos que retomar alguma coisa do capítulo 7, e aí então do 1 ao 3, consequências da morte do Estevão. Do capítulo 9 ao 25, aparece um personagem aí bem intrigante, né? Supersticioso também, que é o Simão. Então nós vamos trabalhar nessa porção do 9 ao 25, o evangelho em Samaria, com o protagonismo desse tal Simão. E aí, por fim, nós temos aí um outro personagem que vai aparecer, que é o etíope, do capítulo 26 ao 40, ok? Então vamos trabalhar aí o texto. Muito bem, então como eu disse aqui, eu vou ler o verso 1 ao 3, está assim, ó. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Muito bem, então é evidente que nós precisamos aqui dar uma olhada, relembrar do que aconteceu no capítulo 7, né? Nós vimos que depois da eleição do diaconato, os irmãos, né, os apóstolos precisavam separar alguns homens piedosos que tivessem boa fama no seio da igreja, para que a mão de obra, a logística da distribuição, ela fosse adequada, né? Porque os apóstolos precisavam se dedicar à palavra e à oração. Não tem uma importância propriamente dita numa dignidade de trabalho, mas é uma questão logística, não é? Os irmãos recebendo ali um volume altíssimo de contribuição, precisava de alguém para gerir essa coisa toda aí, não é? Então você tem que considerar comigo que demanda tempo, e a igreja ela vai se organizando à medida que ela vai crescendo aí. E aí o Estevão, ele vai mostrar uma característica, além dessa capacidade de gerência, né, de administrar os bens, e ele tem uma capacidade de eloquência, de pregação, que evidentemente que é um dom agregado aí, não é? Não que os outros não tivessem o seu valor, mas Deus dá, à medida da sua graça, o dom, o talento que ele, na sua soberania, resolve dar. E o Estevão, ele, além de trabalhar como diácono, você percebe nele esse entusiasmo da graça para poder pregar. E a pregação do Estevão, ela incomoda o sinédrio, como nós já temos visto aqui. A primeira perseguição da igreja, ela não é desencadeada pela política romana, mas pelos ciúmes do sinédrio dos judeus. E o capítulo 7 todo, como nós já vimos aqui a semana passada, o Estevão, ele vai mostrando que é histórico que os líderes religiosos têm um costume de retirar do caminho, não de forma gentil e generosa, mas de forma violenta, aqueles que atrapalham os seus planos. Digamos que os brutos também amam, e amam nesse caso com pedrada, né? Então você percebe que eles estão dispostos, em nome da religião que professam, não deixar que ninguém os atrapalhe. E o Estevão, ele tem essa virtude, aliás, é essa virtude que nós lemos no capítulo 1, verso 8, que haveria de ser dado. E recebereis o poder. Essa palavra poder, nós já discutimos num dado momento, a palavra é dínamos, ou seja, ela é uma virtude dada por Deus,
não para que haja um espetáculo carismático, não para que haja uma ilustração do caráter de quem está pregando. Essa ideia de virtude é uma capacidade de resistir à dificuldade a ponto da própria vida. Então você vê, na prática aqui, os apóstolos se alegrando por terem sido açoitados em nome de Jesus. Quem que suporta isso? A virtude, ou por meio da virtude que o Espírito de Deus havia dado. E o Estevão agora vai demonstrar que, de fato, ele recebeu essa virtude de Deus a ponto de não considerar a própria vida. Então é evidente que o poder não é um espetáculo do show pirotécnico do mundo gospel. É uma capacidade de, em frente à pregação do evangelho que incomoda ao mundo, não desistir dela, não mudar, não agregar, não dourar a pílula, como se diz por aí. A palavra do Senhor, ela é suficiente. Um homem chamado Spurgeon, ele disse assim: a verdade é como um leão, solte na rua e ela se defende sozinho. Nós não precisamos defender a verdade, ela é polivalente, ela se defende. Nós não fazemos defesa da verdade, nós expomos a verdade, e a verdade ela é forte o suficiente para prevalecer. Portanto, nós não somos apologetas da verdade, nós somos expositores da Bíblia. E a verdade, ela se autodefende, porque é verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela é por si só onipotente. E o Estevão, ele vai enfrentar aqui o Sinédrio, ele vem contando a história. Apareceu um profeta, vocês não se agradaram, e em nome desse pseudo-deus aí, vocês o apedrejaram. Depois apareceu outro, a mesma coisa. Como se dissesse: eu já sei como vai acabar essa história, vocês vão me apedrejar também. Então, o Estevão, ele tem esse ímpeto, essa gana de não recuar frente à dificuldade, e ele expõe, e aí então, de fato, ele é apedrejado. Mas, como nós lemos aqui, o verso 1:8 vai dizer assim, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. O que é importante considerar aqui também? O Gamaliel, que é o tutor teológico, religioso do Saulo, ele havia dado um conselho no capítulo 5, para que não aprisionasse ou matasse aqueles discípulos de Jesus, porque ia trazer mais problema. Me parece uma força de expressão, que o Paulo não está muito de acordo com o Gamaliel. Ele está com sangue nos olhos, ele está com os dentes travados, como a gente diz, né? Está com a faca entre os dentes, e ele se sente ofendido, porque esse tal Jesus, ele não pode ser o Messias, porque a lei diz que aquele que é pendurado no madeiro é maldito, Deuteronômio. O Messias não pode ser maldito, porque vocês estão adorando um homem que está sob a ira de Deus, é maldito. E isso traz um zelo, mostra um zelo exacerbado do Paulo. É um zelo equivocado, mas é um zelo. Zelo cego e equivocado. Esse é o problema da religião. Ora, e aí nós vemos aqui que enquanto o Estevão está terminando o seu sermão, aliás, é o maior sermão do Novo Testamento, que faz todo um histórico do Antigo Testamento. Você quer conhecer o Antigo Testamento de forma compactada? Lê o capítulo 7. E no final, o Estevão já percebe que esses religiosos, essa turba, está avançando contra ele como lobos ferozes, como cães que querem atacá-lo, e é inexorável, isso vai acontecer. O texto diz que o Estevão olha para o alto, isso está no capítulo 7, 55, e ele diz assim, Estevão, o Lucas diz, levantou os olhos para o céu, e viu a glória de Deus, e Jesus em pé. E o motivo da fúria era justamente a pregação em nome de Jesus. E quando o Estevão olha e tem essa visão, e verbaliza a visão, isso é jogar combustível na fogueira, incendiou mais. Porque ele está dizendo, olha, esse Jesus que eu estou pregando está à direita de Deus, ele é Deus também. Isso evidentemente que provoca a fúria, e aí não tem jeito. Essa turma vai para cima do Estevão. E quando Estevão ele vai ser apedrejado, você tem uma dinâmica de apedrejamento. Por quê? Essa turma aqui, eles conhecem a lei. Até o mais simples, ele é orientado à lei. Então você tem o tema lá, a lei, não matarás. Então como é que funcionava o apedrejamento? Juntava um grupo de pessoas e ia empurrando a sua vítima num precipício, numa ribanceira, porque se um empurrasse, seria ou incorreria
no não matarás, seria assassino diante de Deus. Mas a turba, um grupo maior, então você tem um escape, né? Você, não foi eu que matei, foi todo mundo que foi empurrando, então não matarás. Então você percebe mais uma vez que os brutos também amam, arruma meios legais para justificar a maldade. E quando empurrava a vítima, lá embaixo tinha um grupo de pessoas com pedras na mão para terminar o serviço. E quando você lê o capítulo 7, diz que o Estevão adormeceu. Isso é um eufemismo, uma figura de linguagem, porque ninguém adormece com a cabeça sendo estourada a pedrada. Uma morte terrível, né? Uma morte de alguém que é indigno, alguém que blasfemou. E quando o Estevão está sendo apedrejado, né, por meio da multidão ali, ele faz a oração que Jesus fez na cruz: Senhor, não impute o mal, essa gente não sabe o que faz. Você percebe que o Estevão, ele tem um temor, uma graça de Deus, que é difícil imaginar no âmbito humano. É impossível uma pessoa, por ela mesma, ter uma atitude dessa. É graça sobre graça. E essa oração, a última que sai da boca, da garganta, da alma, do íntimo, do âmago de Estevão, é a mesma oração de Jesus. E o Paulo está acompanhando a vida de Jesus. Isso vem aguilhoando a consciência dele. Assunto do próximo capítulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí o Estevão, então, ele sucumbe. Aí o texto diz o quê? E Saulo estava ali consentindo na morte do Estevão. Naquela ocasião, depois da morte do Estevão, desencadeou uma perseguição para toda a igreja. Você deve considerar comigo que ao ler os capítulos iniciais de Atos, quem é que sofria? Os líderes da igreja. Era o Pedro, o Tiago e o João, que deveriam, ou que a todo tempo enfrentavam o Sinédrio. Eles eram acusados de incomodar a paz de Jerusalém. Eles eram acusados de pregar uma doutrina esquizofrênica, teologicamente falando. Eles eram acusados de provocar o desassossego social com aquele movimento que começou a partir do dia de Pentecoste. E eles que apanhavam. E a igreja? A igreja está tranquila. Tem necessidade, é só procurar os apóstolos, e eles têm cesta básica. Eles se reuniam de casa em casa e oravam: Senhor, o Pedro está preso, livra o Pedro, né? Ótimo, mas quem que está sendo perseguido? Os pastores, os apóstolos. E a igreja estava muito bem, graças a Deus. Só que agora a perseguição não é da liderança ou para a liderança. O alvo da perseguição não são mais os líderes. E essa turma conhece de texto bíblico. O que Zacarias vai dizer? Fere o pastor e o rebanho ele se dispersa. Então o alvo deles era quem? Os apóstolos, o Pedro, o João e o Tiago, mas necessariamente o Pedro. Só que agora aparece um sujeito que ele tem um zelo permeado ou misturado com o ódio, que ele acha que só a perseguição da liderança não é suficiente. Temos que perseguir e acabar com esse movimento de uma forma geral e global. E aí o texto diz que naquela ocasião, por conta da morte de Estevão, desencadeou uma perseguição para toda a igreja. E na hora da perseguição, o que acontece com a igreja? Escapa. Não é nenhum problema escapar, porque nós temos, né, desse lado do mundo aqui, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu estou inserido nesse contexto, mas a Bíblia não diz para nós irmos ao encontro do martírio. O martírio é se ele não for possível de evitar, mas se você pode escapar pela vida, você tem que escapar. Se você vai pregar o evangelho num lugar e você vai ter problema de morte, corre dali. E os irmãos saíram. Não é? E, aliás, nem todos foram chamados para serem mártires. O martírio, e aí me ocorre mais uma questão teológica. O martírio pode ser uma questão de vanglória, porque 1 Coríntios vai dizer que ainda que você lance seu corpo, né, para ser queimado, se não for por um amor genuíno, ele só tem o valor de uma propaganda da personalidade mesma. Então é evidente que na perseguição,
os irmãos escapam, acabou o conforto. E aqui tem um ponto maravilhoso da história da igreja. Você vai lembrar outra vez comigo que em Atos capítulo 1, verso 8, qual é o mandamento de Deus? E recebereis o poder de Deus e ser-me-eis testemunha. Testemunho ali, irmãos, não é testemunhar na verbalidade, não é falar. A palavra testemunha é marturel ou Marte. Você recebe o poder para ser Marte dessa mensagem aqui. E onde você vai ser Marte? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. Então o poder que eles receberam, a graça que receberam, era para sair de Jerusalém. O problema é que quando você vai lendo até o capítulo 7, não tem ninguém disposto a ir para Samaria. Aliás, se você olhar o histórico, principalmente dos apóstolos, quando passaram por Samaria, vindo da Galileia para a última Páscoa de Jesus, o João e o Tiago disse para Jesus: ô Jesus, quer que a gente ore aqui, queime essa gente toda, né? Eles não valem nada mesmo. Você vai lembrar dessa questão. Então é evidente que eles estavam aproveitando o evangelho de uma forma muito confortável. Aproveitar aqui não é um exagero ou um erro linguístico, não. Aproveitar é no sentido que estava confortável. Quem não queria participar de uma comunidade, apesar da morte de Ananias e Safira, apesar da perseguição, de um lugar em que havia uma comunhão cheia de amor? Todos. Então sair daqui para quê? Só que quando Estevão morre, eles precisam sair. Não porque tem interesse em pregar, porque eles querem poupar a própria vida. Nós chamamos isso em história da dimissão, ou história da teologia, de a bendita pedrada. Se a igreja não obedece Atos 1:8, Deus manda Atos 8:1. Entende? Então quando eles foram perseguidos, eles saíram. E ao sair, com medo da própria vida, evangelizaram o mundo. Porque Jesus havia dito que as portas do inferno não prevalecem. Nem que seja acossado por uma pedrada e pelo sofrimento, a igreja evangeliza o mundo. Porque se depender de nós, está tudo muito bom, está tudo muito bem, está tudo muito confortável. Nós vamos vivendo, gerenciando os problemas, e quando a gente resolve um problema, a gente cria outro. Porque não tem o quê? O elan teológico e escriturístico para sair e pregar. Nós precisamos de problema para resolver, porque é uma justificativa, não tenho tempo de evangelizar. Até que vem a bendita pedrada, e com medo você sai. E quando você sai, o nome do Senhor é conhecido. Deus sabe fazer as coisas. Então a primeira missão da igreja, ela não é programada. A primeira vez que a igreja empreende um projeto missionário, não é um projeto escrito, combinado e colocado debaixo do joelho da oração. O primeiro projeto missionário da igreja é debaixo de perseguição. Mas não importa, eles saíram com medo, mas quando saíram, foi pregado o evangelho. E aí então entra em cena o primeiro personagem aqui, que nós vamos ver que o Filipe. Esse Filipe, você vai lembrar comigo, ele é um dos 7 diáconos que foram eleitos para o trabalho de distribuição dos bens, né, que eram arrecadados na igreja. Ele sai. Sabemos que nós chamamos o Filipe de evangelista, mas é uma bondade com ele, porque ele não saiu para ser evangelista, ele se tornou evangelista. Ele saiu com medo, mas saiu, a bendita pedrada. Lembra? Se a igreja não obedece a Atos 1:8, Deus manda Atos 8:1, a bendita pedrada. Não é? Isso é bem didático. E aí então o Filipe sai. Olha o texto do capítulo 8, verso 9 vai dizer. Bom, um texto aqui que eu não li, o capítulo 4 ao verso 8, vai dizer que o Filipe saiu, fez muitos milagres. Isso se repete daquilo que já lemos, né? Então eu passo de sobressalto aqui. Verso 9: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem, esse Simão, é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Verso 12: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus,
e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não aconteça nada do que vocês disseram. Tenho testemunhado e proclamado a palavra do Senhor. Tendo proclamado, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Muito bem, lido o texto, vamos aqui a algumas considerações. Primeiro, Samaria tem um problema de sincretismo religioso. Desde um evento que ocorreu, que você pode ler lá no capítulo 17 de 2 Reis, quando um imperador tirânico da época da Assíria, né, que era a nação imperialista da época, invadiu aquele lugar e assaltou e tomou aquele lugar para si. Né? Esse é o método do Antigo Testamento, vai mostrando como os impérios iam se organizando. Qual era o método de conquista de Samaria? Eles misturavam as culturas. Então eles chegavam num local, tomavam uma família, separavam a família e fazia casamento misto. Ou seja, uma maneira de você conquistar um povo é você anular a cultura dela. Quando você quebra a cultura, você domina. É por isso que você diz fast food, se é que me entende, não é? É por isso que você usa termos em inglês. Essa é uma maneira de domínio. É mais ou menos o que eles faziam. Quando você quebra a hegemonia cultural, você quebra a identidade. E quebrando a hegemonia, aquele lugar de Israel, eles perderam as características do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? E gente de outros lugares vieram. Então aquele lugar, eles tinham sim a lei. Aliás, eles tinham o Pentateuco samaritano, que era o mesmo Pentateuco dos judeus, os 5 primeiros livros, e só aceitavam isso, não aceitavam os salmos, os profetas, porque evidentemente os profetas mostravam, né, declaravam de forma muito explícita o pecado daquela gente, e ali eles aprenderam a feitiçaria, o culto pagão de outras nações. Então é uma sociedade sincrética. O sincretismo são características de religiões pluralistas. Você pega um pedacinho daqui, e aí você tem o que? Um comportamento sincrético. Não tem algo que predomina, mas vale qualquer coisa, né? É mais ou menos, né? Quando você tem alguém que não professa fé nenhuma, e ela está numa dificuldade entre a vida e a morte. Se chegar o pastor e falar assim: você quer aceitar Jesus? Opa, quero. Se chegar outro sacerdote de qualquer religião: você quer isso também? Eu quero. Você quer o duende? Quer. Cola o duende aí. Você quer a pedra verde? Você quer os cristais? Ele quer. Por quê? Para ele vale tudo na época da dificuldade. Eu me lembro de um amigo, né? Isso me ocorre agora aqui, eu acho que ilustra. Ele era um sujeito muito animado. Eu trabalhava numa empresa de transporte. E um sujeito bastante bacana, mas era assim, meio debochado. Mas não um debochado inclinado à imoralidade, debochado, alegre, né? E aí, ele teve um problema. Ele dirigia um caminhãozinho lá, né, frigorífico, e um dia ele desceu a ribanceira. Graças a Deus, não foi nada demais. E aí, ele contando da forma debochada, a única coisa que ele lembrou quando estava descendo, ele falou assim: ó, eu não tenho fé nenhuma. Tudo isso ele processou na hora. Né? Eu não tenho fé nenhuma. Aí ele disse assim: me ajuda aí, santaiada, que eu estou descendo.
Por quê? Não importa quem vai me ajudar agora, né? Me ajuda aí que eu estou descendo, algum desses aí vai dar certo. Então essa ideia sincrética, não tem uma centralidade, o que vier, valeu. E aí você percebe que esse Simão, ele pratica feitiçaria. Só que o texto sugere que não é uma feitiçaria apenas do âmbito misterioso. Ele é do âmbito misterioso para quem não entende o que está acontecendo, porque o texto vai sugerir para nós que ele fazia artes mágicas. É mais ou menos como os ilusionistas, né? Você sabe que está te enganando, você não sabe como. Há alguns relatos que antes desse período mesmo, alguns sacerdotes de algumas religiões, eles diziam que eram poderosos, e porque eles faziam uma cobra de metal, uma serpente de metal, assoviar com o poder mágico. Mas é evidente que a arqueologia nos ajuda a entender como é que ele fazia isso. Ele já tinha uma capacidade, né, de domínio de alguma coisa, tecnologia. Havia atrás do templo um caldeirão que fervia água. E à medida que o vapor subia pela canalização, saía lá na última parte, como se fosse a serpente, um barulhinho. Eu fico imaginando que é mais ou menos como a leiteira que fervia leite na casa da minha mãe, assoviava. Então é evidente que quando você não tem a técnica da coisa, você é iludido. Mas o texto diz que ele era mágico. Não é assim? Quando você não entende a coisa, você atribui ao sagrado, aos demônios, ou a Deus, sei lá o quê. Por isso que a ignorância, ela é um mal terrível. Por isso que o evangelho vai trazer luz do conhecimento para nós. Não na área religiosa, mas em toda a área da vida. E o Simão, ele usa de arte. E como você não tem na sociedade competência técnica, então fala, esse é o cara. E aí você tem alguns atributos do Simão aqui, eu anotei aqui para não esquecer. Ele era feiticeiro, ele se dizia importante, ele era conhecido como o grande poder, ele usava de ilusão, mágica para enganar. E aí o texto vai dizer, no verso 4 ao verso 8, que o Filipe fazia sinais que nós já sabemos, que eram operados por meio da graça de Deus. Já discutimos isso daqui. E quando Simão, ele vê que o Filipe é mais poderoso, ele fala, o que? Eu tenho que aprender esse negócio aí. E por isso que o texto vai dizer, ele observava. Sabe um aluno atento? Como se anotasse, isso aqui é interessante, eu preciso aprender esse negócio. Porque a mágica do Simão era uma mágica assim, mais ou menos, né? É mais ou menos esses apóstolos dos últimos tempos aí que diz assim, ó, tem alguém com dor de cabeça aqui. Irmão, para adivinhar que tem alguém com dor de cabeça aqui, não precisa ser muito inteligente. Num grupo aqui, que nós estamos aqui, não é possível que alguém não tenha pelo menos um pouquinho de dor de cabeça. Deus está me revelando aqui que alguém não passou bem essa semana. A gente precisa ter um pouquinho mais do que 2 neurônios, né, irmãos? Que num grupo de pessoas como esse aqui, evidentemente que pelo menos um tropeção você teve durante a semana. Como diria o meu avô, né? Pelo menos um tropicão você deu nessa semana, não é possível. Então é evidente que para quem tem o domínio da oratória, não é difícil mudar a voz e começar a adivinhar. Tem alguém por aí que essa semana falou assim, 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 nesse universo aqui, viu? Homem de Deus, gente importante. Irmãos, adivinhar que alguém teve problema de virose essa semana não é difícil. Tem um surto por aí, dengue. Então é evidente que nós não podemos deixar nos persuadir por tão pouco. Se for deixar se persuadir, tem um pouco mais de dignidade pelo menos, né? Alguma coisa mais interessante, não é? E esse camarada, quando ele vê o Filipe fazendo isso, fala, isso eu não sei fazer. Coxo, pular e levantar, eu preciso aprender isso. Então ele quer aprender essa coisa toda. E aí ele segue aqueles que vão para o batismo. Mas nós vamos perceber que esse batismo, ele é um batismo intelectual. Eles assentiram o evangelho, não pelo poder do Espírito Santo, mas por um assentimento intelectual. E quando essa notícia chega em Jerusalém, os apóstolos vêm ver o que está acontecendo para chancelar, validar, carimbar a coisa toda ali, para ver se de fato a coisa está acontecendo. Você percebe que o trabalho do evangelho não é pregar e alguém vem. Depois você tem o discipulado. Há trabalho para todos, né? Tem um hino que eu gosto muito da harpa cristã.
há trabalho pronto para você, cristão, que demanda toda a tua devoção. Eu me arriscaria a cantar, mas se eu começar a cantar, vocês vão embora, né? Então, para preservar o público, eu não vou cantar, só vou citar a letra aqui. E mais ou menos ainda. Então, há um discipulado, você precisa ver se a conversão é genuína. Não é produção que você batiza tanto, você tem o quê? O discipulado. Porque a porta que entra, ela é menor do que a porta que sai dos fundos. A questão é, se você deu o passo a Jesus, como é que você entendeu o Evangelho? E aí não é só questão de lançar a semente, é empurrar a semente pelo discipulado para dentro da terra. E aí você precisa do trabalho da igreja. E nós vemos aqui que quando os apóstolos chegaram lá, eles perceberam que eles não tinham recebido o Espírito Santo. E o que é interessante é que você vai perceber o evento do Pentecostes se repetindo em Samaria, depois numa região mais além, né, na casa de Cornélio, e depois você vai encontrar lá em Éfeso. Por quê? Essa ideia de novos Pentecostes, não é que a coisa aconteceu de novo. Qual é o mandamento de Atos? E recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então o Lucas, de uma forma organizada, ele vai demonstrar que, à medida que o Evangelho vai chegando nesses lugares que foram citados lá em Atos 1:8, também vai acontecendo o fenômeno, ou reproduzindo o fenômeno que aconteceu em Atos 1:8. Nós chamamos isso de o Pentecostes samaritano. Não porque ocorreu um novo Pentecostes, mas aquele fenômeno aconteceu em outras cidades. Como se dissesse, Deus está aprovando o trabalho. O evento dali está acontecendo. É mais ou menos quando você pega uma pedra e joga num lago. Onde ela bate, é a força que vai propulsionar. É a força que vai dar ocasião, causa para as outras ondinhas. Então, o Espírito caiu em Jerusalém. Caiu é uma força de expressão, não é? E ela foi reverberando. Então, agora, você percebe que o trabalho dos apóstolos, o trabalho da igreja, o evangelismo de Felipe, ela foi aprovado por Deus, porque o Espírito veio sobre eles. Quando Simão vê que os apóstolos, de alguma maneira, tem mais poder ainda que o Felipe, esse cara fica numa sanha terrível. Ele diz, para aprender a fazer esse negócio aí, eu pago até dinheiro. E aí você percebe, né, que o camarada que está disposto a injetar dinheiro naquilo que é o seu ganho, ele está muito interessado. O que eu quero dizer com isso aqui? As artes mágicas que ele faz é para ganhar dinheiro. Se ele está interessado em investir, significa que ele tem uma intenção de lucro daí, né? Aliás, essa palavra ou o nome de Simão, ela deu causa àquilo que nós chamamos a história da igreja de simonia. Simonia o que é? Na idade medieval, os bispos vendiam a salvação, um pedacinho no céu. Então, uma reação contra isso é a simonia. Por quê? O Simão, ele queria comprar essa coisa. Quando o Pedro, ele ouve uma coisa dessa, ele se levanta e de forma contundente, ele enfrenta essa coisa. Por quê? Gente igual o Simão tem que ser resistido. Se a gente deixar o Simão fazer uma proposta dessa e não se ofender, há algum problema conosco. Porque não é possível que alguém coloca em xeque a minha fé de uma forma tão perniciosa, me comparando ao que ele é. Não é possível que a gente fica da mesma forma. É a mesma coisa de invadir a minha casa e atacar a integridade da minha família. Se você ficar passivo em relação a isso, você precisa ser mais homem, você precisa reagir. Então como é que alguém oferece dinheiro, valor, coloca preço naquilo que é sagrado e a gente não reage? Nós precisamos que o Espírito de Deus sopre a nossa consciência para se levantar e reagir. Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder do Espírito. Gente como essa precisa ser resistida. Não com voz da bravata humana, mas com a voz que passa pela garganta do homem. Mas ela é enchida nos pulmões pelo vento do Espírito de Deus, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados. O reino de Deus não é capitalista. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é poder. É poder. Não tem preço, não tem etiqueta, não tem inflação.
não tem abuso pecuniário. Deus se vale do dinheiro, mas não porque Ele precisa, para que nos dê a oportunidade de participar. Porque você não financia nada. O reino de Deus só é porque Ele é soberano. É graça participar. É graça. Gente como essa tem que ser resistida. E se um dia eu cair nessa loucura, e se vocês não me confrontarem, vocês não têm amor por mim. Se um dia eu cair nessa esparrela, e eu não for confortado por aqueles que me abraçam, vocês não são dignos de me amarem, porque o amor compreende correção. Se um irmão vê o outro escorregando, e a custo da própria amizade, por um momento não o corrige, você não pode dizer que me ama, porque o amor compreende a correção. Você precisa me corrigir. Você precisa e eu preciso, para que você tenha as vendas tiradas dos seus olhos. Você precisa ser corrigido e eu preciso. E todos nós, enquanto estivermos desse lado da eternidade, precisamos resistir à sedução que nos amarra. Você e eu. Portanto, o pastor não pastoreia sozinho, ele é pastoreado por gente digna de confrontar com honestidade aquele que diz amar. Senão você não ama coisa nenhuma, porque você não pode me deixar cair no buraco do mamon e não dizer nada. O Pedro, mais tarde, ele vai escrever: pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, pelo rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Não haja como dominadores dos que foram confiados, mas como exemplo do rebanho. E aqui a questão é pecuniária, mas não é só isso. Se a sua vaidade é a causa do pastoreio, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Não tem outro motivo de pastorear, de liderar, de envergar a bandeira do evangelho, se você tem outro interesse a não ser cuidar daquilo que não é seu, com mordomia. Se o Espírito de Deus não aguilhoar a tua consciência e a minha com isso, você está correndo sérios perigos. Jesus chama isso de esclerocardia, a dureza do coração. Quando o evangelho não penetra mais, quanto mais você ouve, pior você fica. Mateus capítulo 13. Porque o sol que amolece a cera endurece o barro. O evangelho, ele tem poder de convencer o homem do pecado, mas ele também tem poder de endurecer o perverso. Não se deixe enganar. Ainda um texto bíblico, Paulo vai dizer que esses, como Simão, pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Portanto, irmãos, o Simão acha que a religião, seja ela qual for, é fonte de lucro. E à medida que nós vamos entendendo o que é o evangelho, a gente entende que tem um Deus provedor. O Deus que é poderoso para te vocacionar, é poderoso para dar o pão de cada dia. Se o seu trabalho é precificado, não é em Deus que você confia, é na sua própria suor. Se você acha que vai comer o pão pelo número que você ganha no final do mês, você não entendeu. Porque quem dá o pão enquanto você dorme é Deus. Se você não entendeu que você não é remunerado pelo valor que entra na conta ou no bolsa, no seu bolso, não é evangelho que você prega ou vive. Porque Deus não despede vazio aqueles que Ele chamou. Ele é um patrão justo e o pão vai estar sobre a mesa, porque Ele não deixa padecer necessidade aqueles que Ele chamou. Mateus capítulo 10, ele vai dizer: vão e trabalhem, não se preocupe com o que comer, porque aquele que eu chamo vai ter comida para comer. E o Simão não entendeu nada disso. E aí, nós precisamos ir para o outro aqui, outro personagem,
que está no capítulo 8, verso 26. E aqui só uma informação, né, porque eu posso me esquecer dela depois. O Felipe, ele está no centro do avivamento. Imagine você estar num lugar onde há curas, o Espírito de Deus está descendo, conversões genuínas. Aparece um ou outro ali, né, que não está de acordo com aquilo que de fato é o Evangelho, mas você está num avivamento, no lugar em que as coisas estão acontecendo. E aí Deus diz, o texto não diz que ele diz, mas o Felipe, ele saiu do centro do avivamento e foi para o deserto. Interessante que lá no deserto tem um trabalho para fazer, é com um único homem. Ele sai do avivamento e vai para o deserto. Ele vai encontrar um homem, porque no deserto não tem ninguém, esse homem está viajando. Então a característica de ministério, se ela é boa ou ruim, não é se está num avivamento com milhares de pessoas. É fazer com alegria e dignidade aquilo que Deus determinou para que você fizesse. A alegria em trabalhar com uma pessoa ou com milhares dela. Um homem chamado Macintosh, um comentarista do Pentateuco, ele vai dizer assim, que se Deus mandasse 2 anjos para trabalhar na terra, e um fosse o guardião, o general de todas as nações, e o outro para cuidar do banheiro da igreja, eles não discutiriam, mas fariam o trabalho da mesma maneira, porque faz para o Senhor. Então não é o número de pessoas, é a qualidade do entusiasmo que você faz o trabalho. Ele sai do avivamento e vai para o deserto. E aí, você tem um contraste muito interessante em relação ao Simão e esse tal etíope aqui, né? Bom, primeiro eu tenho que lembrar, como eu lembrei do fato histórico, lá dessa região da Etiópia, acho que é Sudão, alguma coisa assim hoje, foi uma rainha visitar o Salomão. E ela conheceu, teve contato de alguma maneira com a lei, o Pentateuco, os escritos da época. Então, possivelmente, já tenha levado para lá. À medida que a história foi acontecendo, o embrião, a semente, que foi levada, possivelmente por eles lá, pela rainha, ela floresceu. É claro que não é o evangelho genuíno. E no Pentecostes, possivelmente, alguém tenha chegado lá. E Jesus passou por Samaria. E aqui eu estou sendo anacrônico, esquece aqui Jesus e Samaria, era o fato anterior aqui. O fato é que eles conheciam de alguma maneira. E esse homem, ele tem um cargo importante. E ele viaja do norte da África para Jerusalém para poder celebrar as festas. Então você vê que é um homem piedoso. Ele tem posse, ele ocupa um cargo importante nessa nação. E ele está lendo um rolo de Isaías. E quando nós pensamos no rolo de Isaías, ou qualquer outro livro, nós não temos que pensar com a mente da literatura de hoje. Como é que você faz um livro? Primeiro você tem que escrever, evidente. Mas você manda numa gráfica, a produção é em série. Quantos você produz? Um monte. E a escala XY, né? Alguns irmãos vão entender muito mais disso aqui. Quanto mais você faz, mais barato fica o custo. Então, é possível fazer bastante livro. Nessa ocasião, para ter um rolo, um único rolo, era um alto investimento. É uma coisa cara. Uma pessoa que tinha 20, 25 rolos, 30 rolos em casa, era considerada uma pessoa absurdamente rica, porque tem dinheiro para investir em pergaminhos, seja ele qual for. Esse camarada, ele ama tanto aquilo que ele aprendeu, que ele investiu o seu dinheiro num rolo. Quando você... Na ocasião, você encontra alguém que tem um rolo, um livro de propriedade particular, fala, esse cara é rico, hein? Puxa, o cara tem livro em casa. E quando o Felipe encontra esse sujeito viajando, ele está voltando da festa. E as sugestões que o veículo que ele está usando é um carro de boi, vai andando devagarzinho, por isso que o Felipe consegue acompanhar. E aí ele pergunta, você entende o que você está lendo? E o sujeito fala, como é que eu vou entender? Ninguém está me explicando. Você percebe que há uma humildade. Esse camarada, ele tem autoridade. Ele é uma pessoa importante. Ele é um figurão, né? No seu estado, no seu país. Mas ele sabe que não sabe tudo. Ele sabe que precisa aprender. E aí o Felipe, quando é convidado, sobe a carroça. E esse etíope está lendo a parte de Isaías 53, que fala sobre o Messias. E tem uma dúvida honesta. E ele pergunta para o Felipe, de quem que ele está falando?
dele mesmo ou de outra pessoa? E aí então Felipe explica para ele. Ele está falando de Jesus. E ele conta a história. E aqui, chegando ao final, depois a gente junta essas coisas e termina, a nossa fé é por tradição. A nossa fé não é uma revelação a todo momento. Aliás, o texto que nós lemos aqui com o pastor Décio, e nós fazemos isso mês a mês, 1 Coríntios capítulo 11, 23, porque eu recebi do Senhor que na noite em que foi traído, ele tomou o cálice, isso, fazer isso em memória de mim. A palavra ali, porque eu recebi, não é receber no simples ato do verbo tomar e entregar uma coisa para outra pessoa. A palavra receber, ela significa tradição, porque eu recebi por tradição. Aliás, nós estamos estudando isso aqui às quintas-feiras, nós estamos exatamente nesse ponto aqui. Os falsos mestres gnósticos em Colosso, eles tinham uma revelação na hora. E Paulo vai dizer que quem está por trás disso são as potestades, porque a nossa fé é por tradição. Um conta para o outro. E alguém contou para o etíope, e ele precisa que o Felipe conte a história para ele. Para você pregar o evangelho, você não precisa contar nada espetacular. Você precisa contar uma história com honestidade. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é a tua capacidade retórica, não é o teu poder argumentativo, é o Espírito Santo de Deus. A nossa fé é por tradição. Bom, e aí o homem, ele quer se batizar, não vou entrar nessas questões do batismo aqui, né, porque também é de sua menor importância. Mas eu quero terminar aqui mostrando que você tem dois personagens nesse avanço missionário da igreja, e são características que nós vamos encontrar na história da igreja o tempo todo. Alguém quer se valer do evangelho, seja ocupando um cargo eclesiástico, ou apenas porque precisa se safar das besteiras que fez na vida, ou porque foi barbeiro na sua administração e agora quer o quê? Quer que alguém resolva aquilo, então apela para o anjo, para o místico, para a prosperidade. Nós vamos encontrar essa gente. Mas também nós vamos encontrar o etíope que quer sinceramente e honestamente saber o que o texto diz. A questão de nós que pregamos o evangelho não é analisar a natureza do interesse de quem quer, mas pregar o evangelho como Filipe, ainda que seja para sair do avivamento em Samaria e ir para o deserto, para pregar para um só. E aqui tem a famosa ilustração do evangelho. Evangelho é você semear, jogar semente. Só que a semente fica na superfície. Precisa de alguém para pegar o dedo e empurrar a semente. Fazer isso é o discipulado. Que o Senhor nos ajude a examinar, a escrutinar o interesse que nós temos no Evangelho. Se ele é apenas financeiro, apenas do mote popular ou da fama, eu aconselho que você se arrependa dos seus pecados, que você é inimigo da cruz de Cristo. Se você confia no teu salário, no dinheiro que você ganha com isso, não é a cruz que você prega. Você está investindo numa poupança, mas as poupanças humanas são efêmeras. Vem uma inflação, você perde tudo. Mas o pão que Deus dá alimenta a alma. A comida que Deus dá, ela é pão eterno. O serviço sagrado não tem etiqueta de preço e de salário. Ela tem dignidade daqueles que têm os olhos brilhando pelo poder do Evangelho. O que vai comprar o meu pão não é o dinheiro que eu ganho. O meu pão estará lá porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino do céu. E essas coisas, não são as demais, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Se você confia no seu dinheiro para comprar o pão e resolver o problema de saúde, você é um idólatra, você cultua a mamon. Nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Você não financia o seu bem-estar, você come do bocado doce que o Senhor coloca na tua mesa, e com alegria, porque Ele sabe dar com generosidade, Ele sabe dar com fartura, e aquilo que nós ganhamos com responsabilidade, nós investimos no reino de Deus, como o etíope,
Que o Senhor nos dê discernimento, para que o mamon não nos amarre com a corda do capitalismo, mas que o Espírito Santo corte essas amarras e possamos fazer a obra do Senhor com alegria, graça e disposição, sabendo que isso vai ter perseguição, porque o capítulo 9, o Paulo vem com a faca nos dentes, mas Deus está esperando ele no caminho de Damasco. Ele vai mudar de posição e ele vai sofrer, porque a dignidade do Evangelho, ela supera, ela está acima do que ele está fazendo. O zelo cego equivocado vai ser trocado pela dignidade do Evangelho. Vamos encontrar os Simões, mas vamos encontrar também os etíopes. Mas em alguns momentos, nós também nos configuramos como um ou como outro. Que o sopro de Deus venha sobre a nossa consciência e que possamos nos arrepender. Vamos orar. Oh Deus, quem pode resistir à Tua palavra? Tua palavra é como martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra nos leva para um canto da vida onde nós temos condições de reagir. Nós pedimos por misericórdia e graça. Nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nos convence para que possamos, Senhor amado, chorar as lágrimas do arrependimento, para que a Tua mão santa as enxugue enquanto elas caem pela nossa face. E depois que forem enxutas, Pai, a nossa boca se encha de alegria da salvação. Que possamos chorar, Pai, a lágrima do arrependimento, para que a nossa garganta, Senhor, nossos lábios, celebre a salvação. Nós não queremos nos alegrar antes de nos arrepender, porque a alegria desse mundo, ela é falsa, utópica, enganosa. Mas depois da lágrima do arrependimento, vem a alegria da salvação. Que o Senhor, Pai, nos ajude, Pai. Que o Senhor nos dê essa alegria de, depois do arrependimento, ser invadido pela alegria do legado soberano. Que o Senhor nos dê a alegria de olhar para o reino de Deus, reino que triunfa, reino que não é pelo número, pela vantagem, não é pela proporção daquilo ou disso, é o reino que avança pelo poder do Evangelho, Evangelho que transforma, Evangelho que muda. Levanta os nossos olhos e possamos olhar para a cruz onde prendeu aquele homem empobrecido, que sangrou pelos nossos pecados, para que possamos erguer um pouquinho mais, e aí então olhar para as riquezas eternas. Mas no caminho dessa vida, no percurso dessa vida, até alcançar e olhar e contemplar o trono da graça, tem o Cristo humilhado, tem o Cristo, o servo sofredor. Nos ajuda a não pular etapas, mas olhar para aquele que morreu humilde como um cordeiro, para que depois possamos estender as mãos vazias e receber o galardão da eternidade para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.